Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 10 de julho. Ontem o Ibovespa caiu 0,61%, um declínio relativamente modesto se a gente comparar com os ganhos aí mais recentes. Tanto é que na semana até o encerramento do pregão de ontem, o Ibovespa está subindo ainda mais de 5%. Então um movimento forte, está operando aí ao redor dos 99 mil pontos. Lembrando assim que ontem, durante o pregão, chegou a superar os 100 mil pontos, mas não conseguiu resistir, depois recuou um pouco. Isso tudo com o exterior também num dia um pouco pior. O S&P 500 caiu 0,56, então caiu numa intensidade parecida com o que aconteceu aqui. Mas é até importante observar o que tem acontecido por trás desse movimento da Bolsa Americana. Então, se a gente olhar só o setor de tecnologia, essas gigantes aí da nova economia e tudo mais, elas subiram, tanto é que o Nasdaq valorizou, e o Dow Jones, que é um índice cuja composição tem uma participação bem menor, dessas companhias aí do setor tecnológico. Então ele é composto por mais empresas de segmentos cíclicos, industrial, bancos e tudo mais. O Dow Jones ele caiu perto de 1,40. Então está havendo, desde meados de junho para cá, começou a ter de novo esse descolamento. Com tecnologia subindo e o resto aí um pouco mais fraco. Isso talvez já seja um reflexo da percepção de que os indicadores econômicos, agora na passagem de junho para julho, quando você olha alguns índices de mais alta frequência, eles estão perdendo um pouco de ritmo, até por uma exaustão daquela demanda reprimida, aquele consumo reprimido durante a quarentena. Agora, quando ele é liberado, ele vem com bastante força. Maio, junho, julho, ele naturalmente diminui um pouco. Mas também tem a preocupação com a reaceleração dos casos de Covid lá fora, que também gera esse comportamento mais precavido das famílias, empresas e tudo mais, o que tende a desacelerar um pouquinho também a atividade. Quanto à moeda aqui, o real, ele encerrou praticamente estável, mas oscilou bastante durante o dia. Então, a taxa de câmbio chegou a ceder até mais ou menos 5,25, mas depois retornou para 5,30 e poucos. O presidente do Banco Central ontem, o Roberto Campos, ele falou pela manhã sobre esse excesso de volatilidade da taxa de câmbio aqui no Brasil. Eles estão num processo investigativo para entender a razão desse comportamento, que é meio único da nossa moeda. A gente já falou aqui que o real está com um padrão de oscilação maior do que as outras divisas dos nossos pares aí emergentes, e o câmbio está com uma volatilidade maior ainda do que a bolsa aqui. Então não é algo normal, natural, tem um debate grande em relação a isso. Todos os dias os maiores analistas, economistas divulgam artigos, estudos, análises a respeito, e os operadores também falam muito nesse sentido. O fato é que não tem nenhum consenso. É certo que a baixa taxa de juros ela gera essa desancoragem do câmbio, como a gente sempre fala, mas para muitos esse não é o fator mais relevante para definir essa instabilidade. Então acho que tem outros componentes técnicos aí. Então o Banco Central precisa entender melhor essas causas para então atuar sobre elas, se for o caso. Na renda fixa doméstica, as taxas pré-fixadas elas estão precificando uma probabilidade menor de que a Selic venha a cair de novo na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Como os dados econômicos eles estão se acelerando na margem aqui no Brasil, e a inflação parece que atingiu já o ponto de mínimo, então a inflação ela vai continuar deprimida, mas agora ela tenderia a acelerar um pouco. Vamos ver, inclusive hoje pela manhã tem divulgação do IPCA, referente a junho, mas essa configuração de coisas aí, ela sugere realmente que o Banco Central pode manter o juro básico estável daqui para frente. Enquanto isso, os vencimentos mais longos, as taxas pré-fixadas mais longas, elas estão ainda bastante acima das taxas mais curtas, o que é o que a gente chama de inclinação, uma inclinação muito elevada.
Isso continua porque é o investidor pedindo um prêmio, né, uma compensação ao financiar o tesouro, né, para prazos mais longos. É um prêmio, uma compensação como a resposta à possibilidade de a Selic hoje estar num nível que com o passar do tempo vai ser insustentável. Tá? Agora, no campo de medidas econômicas, aqui só chama a atenção que os principais bancos estatais brasileiros, eles já anunciaram que estão chegando no limite da fração que lhes foi destinada aí para distribuir empréstimos via o Pronamp. Tá? Agora eles estão trabalhando para tentar ampliar esse limite, acho que vão conseguir. E as demais instituições financeiras privadas, né, especialmente as de maior porte, estão ajustando as próprias estruturas para também operacionalizar esses recursos. Tá? A Câmara dos Deputados ontem aprovou o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, que é o PEAC, né, outro programa em paralelo ao Pronamp. Esse tem como funding o Fundo Garantidor de Investimentos, que é gerido pelo BNDES. E a parte interessante é que ele vai abarcar também microempreendedor individual. E esses caras vão poder acessar o dinheiro através das maquininhas de cartão, muito provavelmente. Então, assim, né, essas iniciativas para alimentar as empresas com capital de giro, elas são fundamentais nesse momento. Né? Então, conseguir repor estoque ou dar prazo para o próprio cliente é o que vai fazer a roda girar daqui em diante. Lembrando que essas empresas menores, elas representam a maior parte do emprego na economia. Né? Então é muito importante que realmente comecem a emplacar esses programas de crédito. Bom dia a todos.